Fala galera, Vini falando, mais um vídeo aí pra gente analisar o jogo de ontem. Muito mal o Inter ontem, né? Uma partida para esquecer, porque péssimo taticamente e tecnicamente, né? Tivemos uma surpresa a escalação do Marcos Guilherme na vaga do D'Alessandro, que era para dar mais velocidade ao time na transição ou em algum contra-ataque, mas a gente viu que não foi isso que aconteceu, né? O primeiro tempo sofrível. O esquema do Kudê a gente já vem falando antigamente, nos outros vídeos, nos vídeos anteriores. O esquema dele, o Musto baixa lá para fazer essa saída de 3, com os laterais avançando para serem pontos. Isso já está batido, todo mundo já se acostumou com essa maneira de jogar. O que aconteceu ontem, principalmente no primeiro tempo, Fuchs e Cuesta, o Inter mais postado, não saíam, Rodinei não saía, o Ender não saía, e o Inter ficava rodando essa bola aqui sem progredir. O Guerreiro e o Marcos Guilherme praticamente não encostaram na bola. O Edenilson parece que com medo de infiltrar. O Inter me parece que foi para empatar. A gente viu o time do Odair piorado, porque tudo bem trocar a bola, ter a posse de bola é importante, mas tem horas que irrita essa posse de bola sem objetividade. Então, o Edenilson muito posicional, o Bosquilha muito posicional, sem infiltrar, sem fazer uma tabela. O Marcos Guilherme correndo para tudo que é lado, mas também sem receber, e quando recebia não conseguia dar continuidade na bola. O Lindoso, já venho falando em outros vídeos, passe só lateral ou para trás, e a transição do Inter lenta demais. Então, se tu tem 3 caras aqui para tocar essa bola, o time não evolui, facilmente marcado, quase uma linha de 5 jogadores aqui, mais o Lindoso atrás da linha da bola, atrás da linha do meio campo. Então o Inter não conseguia progredir, e quando progredia não tinha qualidade no último terço aqui para chegar essa bola com qualidade no Guerreiro. O Guerreiro está mal tecnicamente sim, mas a bola não está chegando em condições dele finalizar. Então são coisas que precisam ser mudadas rapidamente, porque o Inter jogar assim fora de casa contra um time mais forte, certamente não vai ter a mesma sorte. E o Lindoso errou muitos passes aqui de saída, o Musto também errou, e toda hora os atacantes do Tolima vinham de frente para a zaga colorada. Então o primeiro tempo foi preocupante. Quando tu tem uma saída de 3, e é o que eu esperava que fosse acontecer, tu esperta lateral, e esse zagueiro que possa sair, tanto o Fuchs quanto o Cuesta, tem que ter qualidade para sair, mas para sair mesmo, para fazer um jogo apoiado, porque daí tu vai ter cobertura, certo? Por um lado ou pelo outro. Essa é a ideia, que no papel, na teoria é boa, mas não tá funcionando. Então ontem, no primeiro tempo, ficaram os 3 ali, tocando bola entre eles e com o Lomba, Rodinei recuado, o Ender recuado, então não tinha saída. E quando conseguia achar um passe, a desculpa do Kudê para a entrada do Fux é o passe mais qualificado, a saída de jogo melhor. E de fato ontem, eu até achei que ele fez um bom jogo, mas também não comprometeu. Ele até acha bons passes quebrando a linha, só que não adianta ele achar um bom passe quebrando a linha para o Rodinei e o Rodinei não avançar. Aí o Rodinei pegava a bola e voltava para ele. Ele achava um bom passe no Lindoso, para o Lindoso virar e vir, o Lindoso voltava no Musto. Então o Inter lento, burocrático, primeiro tempo horrível, assim, jogo para irritar Colorado. Na segunda etapa, a falar um pouquinho do Bosquilha também, eu faço até um exercício para o torcedor colorado, se a gente olhar o jogo e analisar e pensar assim, tirando o Guerreiro, que está um pouco mais de idade, né, e o D'Alessandro também, qual jogador que jogou na Europa? É nítido que é o Bosquilha, ele joga em outra rotação, ele acelera o jogo, as ações dele são intensas, ele é rápido, não é que ele é veloz, ele é rápido no raciocínio, é rápido para jogar, para tentar se movimentar. O problema é que ele está mal tecnicamente e ainda não se adaptou. Ontem umas 3 bolas ele adiantou demais, mas pelo menos me agrada porque ele quer acelerar o jogo, ele quer avançar, ele quer ganhar terreno, e ele não se acostumou ainda no futebol brasileiro. O Lindoso é aquele passe cadenciado, lento para o lado. O Edenilson está entrando nesse ritmo também, principalmente ontem não infiltrou. Então, falando do Bosquilha de novo, ele não fez um bom jogo, mas dá para ver que ele tem boas ferramentas, e eu acho que com continuidade ele ainda vai nos render muita coisa. Na segunda etapa, sim, não que tenha melhorado, mas a postura um pouquinho, o Inter andou um pouquinho mais para frente, e de fato aconteceu
Isso que eu falei alguns segundos atrás ali. Jogo apoiado, o Fux jogou praticamente o segundo tempo inteiro dentro do campo do adversário. O Cuesta também saiu um pouco menos que o Fux até ontem, mas também saía. E ontem, eu já venho falando isso há muito tempo, além do meio de campo ainda não engrenar, porque o Lindoso não é uma peça para fazer aqui. Eu gosto do futebol dele, mas ele não é esse cara aqui, e eu pensava que seria o Nonato, e o Nonato não agradou, mas eu acho que já está na hora de dar outra chance pro Nonato, que é um cara mais dinâmico e consegue fazer a coisa acontecer um pouco mais que o Lindoso, dá velocidade, toque, passa da linha da bola. O Lindoso não passa da linha da bola, o Edenilson ontem não estava infiltrando e o Bosquilha também não conseguia jogar, então o Inter é muito burocrático. Com a entrada do D'Alessandro mais pro meio do fim, a coisa funcionou um pouquinho melhor. Mas voltando a falar dos laterais, que é um dos principais problemas que eu acho. A bola chega no Rodinei aqui, ele não tem força nem qualidade para fazer 1 contra 1. O Moisés não tem um pouquinho de qualidade, mas ontem não estava. O Enner, então, é uma peça nula, infelizmente. Então o Inter quase não atacou pelos lados, não conseguiu chegar pelos lados. Ficou rodando essa bola aqui, rodava, voltava o zagueiro, voltava no Musto, Lindoso, Musto, Fux, Rodinei, rodava e sem conseguir infiltrar. Então isso são coisas que o Kudê tem que rever, principalmente essa peça do Lindoso, e trabalhar nos laterais. Se ele quiser manter o esquema, Rodinei vai ter que ter uma melhora técnica e tática, porque ele tem que espetar mais lá, não ficar aqui junto do Fux. E o Moisés, que é o titular, também melhorar o acabamento. O Moisés vai muito bem até chegar no terço final. Quando chega no terço final, vai no fundo e cruza na bunda do zagueiro, ou cruza em cima do marcador. Então são movimentos que o Inter precisa ajustar, porque a gente sabe que a fase de grupo, e Deus queira que a gente passe, né, do Tolima, a fase de grupos vai exigir muito mais, muito mais. E outra coisa também que me incomoda é o exagero de passe entre esses 3 jogadores. Quando tu tem uma saída de 3, já é arriscada, porque tu tá com o time quase todo lá na frente. Se tu perde a bola, como aconteceu, e sempre tem uma bola que o Lindoso recua pro Musto, o Musto faz que vai, não vai, e o cara vai de frente para ele, que o Fux salva na cobertura. Mas é rodar uma bola aqui, achar o passe apoiado em frente e o time sair. Não é jogo para ficar rodando essa bola aqui atrás entre 3. Uma hora, e aconteceu ontem, alguém erra o passe e pode dar o gol, pode dar um contra-ataque fatal, né? Então isso me incomoda um pouco, e a transição colorada ainda está lenta. Então, quando achar um passe entre a linha, a saída de 3 é para achar passe entre as linhas. Achou o passe entre as linhas? Vamos acelerar esse jogo. O Edenilson muito mal ontem, o Lindoso muito passe lateral. Então, acho que são ajustes que o Inter precisa para a gente poder aspirar a algo maior esse ano, algum título de Copa do Brasil, ou a própria Libertadores, brasileiro, enfim. Tem coisas que precisam ajustar. O esquema é bom, eu gosto do esquema, mas acho que as peças, o campo fala. Falei no vídeo anterior, o campo está começando a falar. Lindoso não pode jogar aqui, não pode jogar junto com o Musto, tem que ser outro jogador aqui. Se ele quer fazer essa saída de 3, tem que ser mais rápida, tem que ser qualificada. Eu ainda jogaria com o Moledo. Tem que ter crescimento do Rodinei, do Moisés. D'Alessandro tem que ser titular, vimos ontem. Então, assim, a gente espera e torce para que as coisas melhorem. E quarta-feira todos lá no Beira-Rio, vamos passar, se não der na técnica, vai dar na marra, digamos assim. Certo, galera? Por hoje era isso, um abraço aí, sigam a nossa página, se inscrevam no YouTube, vamos levantar o YouTube e conto com todos aí. Um abraço.